bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e agora em parceria com Cid Concursos. Então vamos lá, meu companheiro, o que é isso? O que é Cid? O que é LAC? É, na verdade, uma fusão, galera, é a mesma coisa. Na verdade, eu tenho aqui o Cid no Rio e o LAC em Cuiabá, mas é sempre o mesmo padrão de qualidade. Agora é o seguinte, aula de hoje, acentuação. Um tópico que cai aí nas provas de concurso público. Normalmente, quando cai, é uma questão, às vezes nem cai, porque, para ser sincero, o que cai na prova para valer é a parte de análise morfossintática, é a parte da análise contextual ali do texto, então é coesão, é basicamente coesão referencial e coesão sequencial. Agora, acentuação. Acentuação é uma vez na vida e uma vez na morte. Mas é bom saber, não é bom saber? Agora é o seguinte, como é que a gente vai trabalhar a questão da acentuação? Você trabalha a questão da acentuação como se você estivesse trabalhando a ortografia. Aqui é um pouquinho diferente, só por quê? Porque quando a gente fala de ortografia, a gente não tem regras pré-estabelecidas na língua portuguesa. Nós temos no latim, só que a gente não está estudando latim, está estudando língua portuguesa. Aí o que eu faço para poder estudar ortografia? Eu pego alguns macetinhos e basicamente é processo de leitura. Quanto mais eu leio, melhor eu sei escrever. Mais corretamente eu vou escrever. Mas a acentuação, apesar de ter regras pré-definidas, porque nós temos regras pré-definidas, ainda assim eu também te digo, é base de leitura. Porque quando você está lendo o tempo todo e lendo com curiosidade, e essa palavra aqui eu não sei se tem ou não tem acento. Então você tem de ir ao dicionário e observar se aquela palavra tem ou não tem acento. Porque o estudante ele tem que adquirir autonomia. Então ele tem que buscar por conta própria. Agora, para facilitar a vida de quem não tem tempo para buscar por conta própria, porque uma coisa é o estudante que está lá na escola, é o camarada que está no ensino fundamental, o camarada que está no ensino médio, que não tem de sustentar uma casa. Outra coisa é o concurseiro, porque o concurseiro ele é um estudante, mas ele não tem o tempo que aquele adolescente tem. Então é para isso, por exemplo, que serve a videoaula, para poder filtrar aquele material que você vai tentar buscar num livro ou numa apostila, aí a gente aqui trabalha de forma adequada para poder mostrar o que é realmente certo. Agora, acompanha aqui comigo. Para a gente poder trabalhar a questão da acentuação gráfica, se tem ou não tem acento, a gente tem que, num primeiro momento, entender o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente vai fazer um estudo dirigido da coisa, você vai acompanhando comigo e qualquer dúvida, qualquer ideia que você queira trocar, é só me mandar um e-mail, sidneyclasse@gmail.com ou então sidney@cidconcursos.com.br. Por que eu estou pedindo para os e-mails e não para o Facebook? Porque eu tenho um perfil, eu tenho uma fanpage com o nome Sidney Martins e eu tenho agora uma fanpage Cid Concursos. Aí, às vezes, o que acontece? Tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para o e-mail. Aí eu fico perdido. Eu não sei se eu já respondi, porque às vezes a mesma pessoa manda para os 4 locais. Aí eu fico, caraca, já respondi, não respondi? Então é melhor só mandar para os e-mails. Mandando qualquer dúvida para o e-mail, eu vou lá e respondo. E se precisar de algum material, também vou lá e mando também. Agora, se eu não responder na hora, num momento ali no dia, é só porque eu estou nessa correria aí louca que é o concurso público. Mas em algum momento eu vou te mandar. Passou muito tempo, é porque provavelmente eu perdi aquele e-mail, foi pro spam, alguma coisa assim. Manda de novo que eu vou responder, tá? Então vem comigo aqui, ó. Quanto à acentuação tônica, sílaba mais forte, as palavras recebem as seguintes classificações. Então, quando a gente fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona, na verdade a gente está trabalhando aquela sílaba tônica, que é a sílaba forte, que na verdade é aquilo que chama mais atenção. É aquilo que vai, ó, elevar a palavra. Na verdade, vai elevar o som da palavra. Então aqui, ó, oxítona. A gente tem a última sílaba como tônica. Então, ó, urubu, motel, marajá. Agora, paroxítonas. Vai ser na penúltima sílaba. Então eu tenho cigarro, janela, lápis. E as paroxítonas a gente vai ter na
antepenúltima sílaba. Então, ó, gramática, tóxico, semântica. Então, gente, basicamente eu tenho de saber onde fica a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica. Quando está na última sílaba, eu tenho oxítona. Quando está na penúltima, eu tenho paroxítona. E quando está na antepenúltima, eu tenho proparoxítona. Detalhe, para a gente pensar em oxítona, só se eu tiver pelo menos 2 sílabas. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes aparece um monossílabo tônico, ou um monossílabo qualquer. O aluno pensa, e aí tem uma oxítona, porque está na última. Não, se só tem uma sílaba, não tem a concepção de primeiro, segundo, terceiro, de último, antepenúltimo e penúltimo. Não existe. Se só tem um, é monossílabo. Tranquilo? Agora, tendo isso em vista, a gente pode começar a trabalhar os casinhos especiais de acentuação. Então acompanha aqui comigo, ó. Monossílabos tônicos. Acentuam-se os terminados em a, as, e, es, o, os. Então, ó, ma, mais, ré, rés, pó, pós. O que significa isso? Se o monossílabo tônico é terminado em a, e ou o, ele recebe acento, seja no singular, seja no plural. Se é terminado em i ou u, ele não recebe acento. Então, ó, ri, não tem acento. E uma palavrinha feia, mas desculpa a expressão, eu vejo direto errado, ó. Aquela palavrinha, eu acho que eu não vou escrever não, mas você já sabe qual é a palavra que eu estou falando, né? Então, não tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em U. Então não tem acento, tranquilo? Então foi lá, ó. Oxítonos. Acentuam-se os terminados em a, as, e, es, o, os, em, ens. Opa! Então, ó. Oxítona terminada em a, e, o, em, recebe acento. Só que aí é o seguinte, não é só a, e, o, em. É a, as, e, es, o, os, em, ens. E opa! Então, ó, toda oxítona. Então, na verdade, quando eu estiver olhando para uma palavra, eu olho para a sua última sílaba. Automaticamente. Se ela for terminada em a, e, o, em, ela vai ter acento. Então, ó, está, estás, prevê, prevês, amém, améns. Agora, olha a próxima. Paroxítonos. Acentuam-se os terminados em. Meu companheiro. Basicamente, se é oxítona, terminada em a, e, o, em, recebe acento. Se não for terminada em a, e, o, em, não vai receber acento. E os paroxítonos? Terminados em i, ou is, ou us. Então, ó, júri tem acento. Júris também. E vírus também. Agora, e uns. Então, álbum e álbuns. On e ons. Íon, íons e prótons. Os, voo e voos. Só que aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um adendo. Num primeiro momento, a gente tem. Mas, de acordo com a regra que o novo acordo trouxe, a gente acaba perdendo o acento das letras duplicadas. Mas, num primeiro momento, a gente coloca aqui. Até porque a gente tem de ter noção de como é que era, para saber como é que vai ficar, tá? Agora, R, X, N, L. Então, ímpar, terminado em R. Látex, terminado em X. Hífen, terminado em N. Túnel, terminado em L. Então, qualquer paroxítona terminada em R, como ímpar, X como látex, N
como hífen, ou então terminada em L como túnel, vai receber o acento. Agora aqui, ditongo, opa, então é uma paroxítona terminada em ditongo. Água, mágoa, série, ciência, órgão. E aí se liga. Órgão, o tio, ele não entra nessa acentuação. Porque o aluno olha e fala assim, caramba, Sidney, mas aí já tem um acento, já tem o tio. O tio é uma marca de nasalização. Então, quando você olha para órgão, para sótão, para órfão, tem ou não tem um ditongo aqui no final? Tem. Então, por isso que o O de órgão, os O de sótão, o O de órfão, vai ter sempre o acento agudo ali. Fica de olho, não dá mole. Agora, se terminar nesse encontro consonantal aqui, ó, pis, pis, ou então em an ou ans, também vai ser acentuado. Então, ó, bíceps, imã, ou então imã. Então, toda vez que eu tiver um paroxítono com essas terminações aqui, vai ser sempre acentuado. E como é que vai funcionar a proparoxítona? A proparoxítona é mole. Todas são acentuadas. Então, é só você observar. Se a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, meu companheiro, você vai colocar o acento. Então, aqui, ó, fósforo, partícula, álibi. Então, como é que você percebe isso? Na pronúncia. Então, isso daqui, se você tem a dúvida de como é que se pronuncia, tem que recorrer ao dicionário. Ou, na mera pronúncia, na mera prosódia, você já vai perceber, opa, a sílaba forte é aqui. Então, aqui eu tenho oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Agora, como é que vai funcionar a relação do hiato? O que é um hiato? As vogais I ou então U, receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Então, o hiato é quando eu pego, né, se a gente fosse parar para falar assim, ó, hiato é um espaço. Hiato é um espaço. Então, eu pego e separo as vogais. Aí eu deixo uma vogal isolada. Agora, quando a gente separa essa vogal aqui e deixa a vogal isolada, se for o I ou U sozinho, ou então acompanhadas de S, vai ter sempre o acento. Então aqui, ó, ba, I, A. Este I está sozinho. Fa, is, K. Esse I está acompanhado do S. Então, se é sozinho ou acompanhado de S, o hiato leva acento. Ba, U, sozinho, acompanhado de... sozinho tem acento. Agora aqui, ó, balaustre. Então, ó, balaustre. Então, aqui, ó, está acompanhado de S. Não importa. I ou U, formando hiato, sozinho ou acompanhado de S, tem acento. Agora, nós batemos as regras básicas. Vocês viram que a gente bateu as regras básicas. A gente bateu a regra da oxítona, da paroxítona, da proparoxítona e do hiato. Sidney, eu só preciso daquilo dali? Só precisa daquilo dali. Agora, como é que você vai massificar aquele conhecimento? Produzindo, fazendo exercício, coisa e tal, caindo para dentro, vendo as palavras, e assim você vai dominar. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui? Um super opa! As regras modificadas pela reforma ortográfica. Hoje em dia, isso aqui é uma coisa muito antiga, essa reforma. Ela versa de 1990, na verdade, e passou a ter uma força agora, há pouco tempo. Então, em 2009, começou a ficar aquela coisa. Então, ó, vamos fazer em 2009? Não, ficou para 2013. E aí, no final das contas, até agora, nada. Aí, daqui a pouco já estão dizendo que é em 2016. E, pelo jeito, não vai acontecer para unificar os países lusófonos. Então,
Qual era a intenção? Não era linguística, a intenção era política. Então, Portugal é extremamente contra. Enquanto Portugal for extremamente contra, não vai haver uma unificação, não vai existir. Agora, o Brasil, porque tinha a intenção de fazer a união, foi logo o primeiro que já assumiu. Só que nas nossas provas de concurso, isso já está acontecendo. Então não adianta você, caramba, mas como é que era? E como é que é? Você tem de saber, tem de estudar, tem de olhar como era e como é. Agora, prova de redação. Tem a diferença da prova objetiva para a prova de redação. Na prova objetiva, o camarada já está utilizando a nova reforma. Ah, mas professor, e na redação? Ainda não é lei, então posso usar os dois, não posso? Pode. Você não pode misturar. Ou você usa a antiga, ou você usa a nova. Agora, vai ficar misturando? Aí não dá, né? Você coloca a ideia com acento e plateia sem acento. Caramba, não vai adiantar de nada. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro, cai o acento dos ditongos abertos, como eu acabei de falar, ó, ei e oi, nas palavras paroxítonas. Sílaba tônica, penúltima. Então aqui, ó, ideia, plateia, jiboia, boia, heróico. Assim era. Como ficou? Só tirar o acento. Ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Por que a reforma tirou o acento? Porque entendeu que a pronúncia aberta ia continuar do mesmo jeito. Então, era um acento desnecessário. Por isso que eles tiraram. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou retirar no ditongo, que é paroxítona. Se for oxítona, não. Tá? Então, perdeu em todo ditongo? Não, só nos abertos. Tanto é, não só nos abertos, mas nos paroxítonas. Por exemplo, eu tenho heróico e eu tenho herói. Herói é oxítona. Então aqui, ó, eu não vou perder. Tá entendendo? Eu só vou perder quando for paroxítona. Entendeu? Show? Agora, acompanha aqui comigo. Lembre-se que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou monossílabos tônicos. Constrói, destrói, dói, fiéis, céu, véu. A gente não perde. Opa 2. Quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos ei e oi se mantém. Então aqui, ó, meir e destroyer. Vocês se ligaram que em todas as outras que é paroxítona vai perder, mas se terminar em R a gente não vai perder. Aí é só você lembrar. Aqui no Rio de Janeiro é fácil. Em outro estado talvez seja mais difícil. Mas é só você lembrar de um bairro Meyer. Até mesmo porque quem mora no Meyer não bobeia, né? Então vamos lá. Só quem mora lá é que vai entender essa, né? Agora, cai o acento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. Então, oió, é. Como era? Vou, enjoo, leem, creem e veem. Como ficou? Vou, enjoo, leem, creem e veem. Vocês repararam que a pronúncia continua a mesma? Quando a gente era criança, tinha até um macetinho que a gente fazia assim, ó. Crê, lê, dê, vê. Lembram disso? Lembram? Aí como é que a gente sabia a forma plural? Era só duplicar a letra. Então, creem, leem, deem e veem. Era simplesmente assim. Agora, hoje em dia, a gente perdeu o acento. E por que a gente perdeu o acento? De acordo com os gramáticos que fizeram a proposta da reforma, muito simples. Então, o que aqueles linguistas ali estavam pensando? A grafia é diferente do singular para o plural e a pronúncia é diferente. Eu digo ele crê e eu digo eles creem.
Olha que a pronúncia eles creem, eu vou falar, tenha acento ou não. Então eles acharam acento desnecessário e acabaram retirando. Até aí, tudo bem, não é? Vamos mais para outro aqui, ó. Escrituras menos utilizadas, mas que é importante saber, ó. Cai o acento nas vogais I e U, antecedidas de ditongo crescente nas palavras paroxítonas, como feiura e sauípe. Então, feiura e sauípe, eu provavelmente iria continuar dizendo feiura e sauípe do mesmo jeito. Sauípe a gente não fica falando aí pelo dia a dia, mas feiura a gente fala. Feiura. Vai fazer alguma diferença se tem ou não tem acento? Não faz nenhuma. Agora, opa! A regra de acentuação diz que I e U são acentuadas em hiato, sozinhos, na sílaba ou seguidos de S. Hiato é vogal mais vogal. Nas palavras acima, o que temos é semivogal mais vogal. Por isso a regra do hiato não deve mesmo se aplicar. Vamos lá. Basicamente, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem A, E, O, I e U. A, E, O, I e U. Se a gente for encarar como vogal forte, a gente tem A, E, O. E como semivogal, I e U. Como assim, Sidney? É assim mesmo? Eu vou na sequência. Então, A, E, O funcionam como se fossem o quê? Vogais. I e U como se fossem o quê? Semivogais. E se eu quiser saber quem é vogal e semivogal? Na sequência. Do A para o U, a questão da força. Tranquilo? Agora, aqui, por não termos vogal mais vogal, é por isso que a gente acabou tendo essa derrota aqui do acento. Observa que é completamente diferente de balaústre, como a gente trabalhou na outra aula. Beleza? Agora, acompanha aqui comigo uma outra regrinha, ó. No que ainda, né, no que a regra ainda se aplica em Guaíba ou Guaíra, porque aqui temos vogal mais vogal, uma vez que os ditongos são decrescentes. Então eu tenho um ditongo crescente, que vai de semivogal para vogal, e eu tenho um ditongo decrescente, que vai de vogal para semivogal. Opa, lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas. Então, ó, tiu, caraca, é até difícil de falar. Olha só, tiu, tiu, tiu. Muito engraçado isso, ó. Tiu e Piauí. Piauí eu já consigo falar direitinho. Agora, Tiu e Piauí, elas são o quê? Oxítonas. Agora, maiúscula. Maiúscula é uma proparoxítona. E toda proparoxítona é o quê? Ela é acentuada. Agora, com relação ao U, caem o acento agudo e o trema nos ambientes que e qui. G e gui. Assim, ó. Apazigue, argui, averigue, consequência e linguiça. Eu vou falar apazigue, argui, averigue, consequência e linguiça, tendo acento ou não tendo acento. No nosso dia a dia, o que a gente basicamente usa? Consequência e linguiça. As outras palavras são palavras que basicamente a gente não usa no nosso dia a dia. Pode cair numa prova? Pode cair numa prova, mas que a gente não usa. Agora, consequência
e linguiça, observa a relação do trema aqui, ó. Que isso que é o importante aqui para nós. Esse trema, ele na verdade marca o som, ó, consequência, linguiça. Só que no dia a dia as pessoas já iriam falar tendo ou não. Então, mais uma vez, era um acento, era uma marca desnecessária. Então, o trema a gente acaba retirando. Agora, acento diferencial. E aqui eu digo, o acordo deu mole em algumas paradas. Deixa de existir a maioria dos casos de acento diferencial. 3 casos ainda se mantêm. Então vamos lá, ó. Como era? Para preposição e para verbo. Essa daqui foi a maior cagada, na minha opinião, que o acordo fez. Porque o para preposição, para diferenciar do para verbo, caramba, era sensacional ter o acento para eu saber que era um verbo. Sem o verbo, às vezes confunde. Aí o camarada tem de fazer uma análise com muito mais calma para poder saber se é uma preposição ou é um verbo. É claro que na pronúncia é do mesmo jeito. Olha, para preposição e para verbo. Para, Pedro. Aí se liga. Se liga. Quando eu falo para, Pedro, pode ser a preposição, ó, isto aqui é para Pedro. Ou então, pode ser o verbo, no imperativo, ó, para Pedro. Só que eu só vou saber num processo contextual. Mas e de repente ali naquele momento da escrita, para eu poder logo marcar, era muito melhor ter o acento. Mas eles entenderam que não precisava, então eles tiraram. Então, ó, o para preposição era sem acento e o para verbo era com acento. Hoje em dia, ambos sem acento. O pelo do corpo era com acento. E o pelo, que é a preposição por, mais o artigo o, era sem acento. Hoje em dia, ambos são sem acento. Polo, de polo sul, e polo, de preposição arcaica, que a gente basicamente nem usa, o polo, de polo sul, era com acento. Hoje em dia, ambos são sem acento. Pera, fruta, e pera, preposição arcaica. Pera tinha acento. Hoje em dia, ninguém tem. Coa e coas, do verbo coar. E coa, que é a preposição com, mais o artigo a, mais uma estrutura arcaica. Hoje, ninguém tem acento. Agora, casos em que o acento diferencial se mantém, e é importantíssimo que ele se mantenha mesmo. A gente tem aqui o verbo por e a preposição por. Então, preposição não tem acento. E o verbo tem acento. A gente tem pôde, passado, e pode, presente. Aí você observa, no verbo por e na preposição por, a gente nem tem diferença na pronúncia. Agora aqui, ó, pôde e pode. A gente chega a ter uma diferençazinha. Agora aqui, ó, vem e tem. Verbos vir e ter, quando eles estão no singular, eles não têm acento. Quando eles vão para o plural, eles recebem acento circunflexo. Eu só tenho que tomar cuidado, porque não é apenas o verbo ter e o verbo vir. Todos os seus derivados também. Então, quando eu penso aqui, ó, em verbo ter e verbo vir, os derivados vão entrar na brincadeira, como manter, como provir. Então, eu digo que o homem tem dúvidas. Se eu botar os homens têm dúvidas. A pronúncia é a mesma. Mas como é que a gente percebe isso, por exemplo, numa prova? Sem sombra de dúvidas, quando o camarada está fazendo uma prova e cai uma questão de concordância verbal, essa relação do acento diferencial do verbo ter cai muito.
Porque o camarada coloca um sujeito grande demais, o núcleo no plural, várias palavras no singular, e o verbo ter aparece lá na frente. Aí é normal que ele deixe o verbo ter assim, ó, sem o acento. Mas se está com um núcleo no plural, tende a aparecer assim, ó, com acento circunflexo, que é a marcação da pluralização. Então aqui, ó, o homem está no singular, o verbo fica no singular. Agora aqui, quem é que tem? Os homens, que é o sujeito. Qual é o núcleo? Homens. E o verbo tem que concordar com quem? Com o núcleo do sujeito. Como é que eu vou deixar um verbo que vai ficar no plural igual um verbo que está no singular? Não tem como. É por isso que eu coloco o acento circunflexo. Só que eu tenho que me ligar que os verbos que são derivados deles também vão funcionar da mesma forma, com o acento circunflexo para marcar a pluralização. Então eu boto assim, ó. O menino provém do norte. Ou então, os meninos provêm do norte. Aí é o seguinte, hoje mesmo, nesta aula, nós já vimos que toda oxítona terminada em EM ou em ENS recebe acento, como por exemplo a palavra também é uma oxítona terminada em EM e a palavra parabéns é uma oxítona terminada em ENS. Quando eu coloco o menino provém do norte, provém é uma oxítona terminada em EM, então vai levar o acento. Que acento? O acento agudo. Agora, quando eu coloco os meninos provém do norte, observa que a pronúncia é a mesma, só que agora o termo de referência está no plural, e por isso eu coloco acento circunflexo. Para eu não me equivocar, acento agudo, um pauzinho singular. Acento circunflexo, 2 pauzinhos, plural. Show? Tranquilo? Agora, observa como é que a gente vai utilizar isso aqui, ó, em exemplos. Então eu coloco assim, ó, quis pôr, né, o verbo pôr, quis colocar, quis pôr o envelope por cima do outro. Então aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho a preposição. Agora, um dia ele pôde, hoje não pode mais. Então um passado e o outro quê? Presente. Agora aqui, ele sempre vem, do verbo vir. E ele sempre vem. Olha que a pronúncia é a mesma, ó. Olha que a pronúncia é a mesma, ó. Um dia ele pôde, hoje não pode mais. Um dia ele pôde, hoje não pode mais. Agora, ele sempre vem, ele sempre vem. A pronúncia é igual, então tem de ter esse acento diferencial de qualquer jeito. Agora, o rapaz tem sorte e os rapazes têm sorte. Quando está no plural verbo vir e verbo ter, eles sempre vão levar o acento circunflexo, que é para marcar a pluralização. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, diante disso, gente, o que vocês vão fazer? Vão fazer mais algumas leituras nesse material e vão treinar em cima de exercícios. Vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Então vamos lá, ó. Órfão. Táxi. Balaústre. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Nós temos uma paroxítona terminada em i. Nós temos um hiato em que o u é seguido de s. Então tudo tem acento. Agora aqui, ó, parabéns. Nós temos uma oxítona terminada em ens. Alguém, nós temos uma oxítona terminada em am. Também nós temos uma oxítona terminada em am. Então tem acento. Agora aqui, ó. Assinale a alternativa em que pelo menos um dos vocábulos não seja acentuado. Então tem de ser um. Então vamos lá. Tátil. Nós temos uma paroxítona terminada em L.
Aí, âmago, âmago, âmago. O que nós temos aqui? Uma proparoxítona. E córtex, uma paroxítona terminada em X. Agora aqui, papéis. E, papéis. Papéis. Seguido de S, papéis. Papéis. E ônix. E baú. Tudo com acento, papéis. 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 Então, gostou, né, da pronúncia? Então, só nos restou o quê? A letra E. Só que, hífen tem acento, cipós tem acento e leem antes tinha acento. Hoje em dia não tem. E aí, observa, questão de concurso, que já trabalha o quê? A nova reforma. Então, galera, a nova reforma é importante. Só que para você ter noção da nova reforma, tu tem que saber como é que era e como é que passou a ser. É por isso que eu me preocupei em colocar no nosso material aí todas as regrinhas. Se você olhar, vou até voltar aqui, Não é só mostrar para você, aqui, não é só mostrar para você o que é a oxítona, a paroxítona, o que é a proparoxítona? É vir regrinha por regrinha e você ir batendo tudo. A regrinha do monossílabo, a regrinha da oxítona, a regrinha da paroxítona, a regrinha das proparoxítonas. A gente vai batendo tudinho. Mas é tudinho mesmo. E como é que você vai fazer isso? Você vai lendo. Vai lendo, vai lendo. Uma hora vai entrar, meu parceiro. Uma hora vai entrar. Então aqui, tudinho, como era, como passou a ser, como era, como passou a ser, o que se manteve, o que a gente ainda tem de ter atenção. Então, tudo isso a gente vai poder trabalhar. Agora, como é que você vai massificar isso? Você já tem o material, é só continuar estudando. Agora aqui, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Então, Tietê, órgão, chapeuzinho, estrela. Estrela não tem acento, né, galera? Estrela não tem acento. Ou estrela tem acento, por acaso? É óbvio que não tem. Então, galera, quando eu tenho, estrela. Mas Sidney, é uma paroxítona. Aí é que tá, meu parceiro. Aí é que tá. Agora chegou um momento importante para você. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em A, E, O ou EM, ela não tem acento. É por isso que é importante saber a regra da oxítona. A oxítona terminada em A, E, O, EM, ela tem acento. Mas quando é uma paroxítona terminada em A, E, O, EM, não tem acento. Então aqui, estrela é uma paroxítona terminada em A, não tem acento. Agora, fluido, geleia, tatuí, armazém e caráter. Galera, eu tenho fluido e fluido. Então, num primeiro momento, o camarada poderia pensar assim, mas não é fluido? Só que as outras alternativas é que me possibilitam acertar. Geleia tinha acento, mas agora já não tem mais acento. Tatuí tem acento, porque olha só, tatuí, oxítona. Armazém, oxítona terminada em EM. Caráter, paroxítona terminada em R. Então, por isso, a resposta é a letra B, como eu deixei aqui para vocês. Agora, observem as outras. Eu tenho saúde, belezinha. Melancia, belezinha. Gratuito e amendoim. Amendoim tem acento? E aí? Não tem acento. Mas eu tenho fluido e fluido, né, professor? Fluido e fluido, né, professor? Poderia ter. Poderia. Mas amendoim não tem acento. Agora, em inglês, beleza. Porque é o quê? Oxítona terminada em E ou ex. Cipó tem acento. Útil tem acento. E tu tem acento. Mas cafezinho tem acento? Cafezinho não tem acento. Cafezinho não tem acento. Café tem acento, mas cafezinho não. Agora,
Canoa, heroísmo, aqui certinho. Creem, creem não tem acento. Sergipe, tranquilo, e Bambu, tranquilo. Agora, matamos a 2 como B. Agora, questão 3. Dadas as palavras apoiam, bainha, e abençoo, constatamos que está ou estão corretamente grafadas, e aí vamos lá, ó. Apoiam, não tem acento, galera. Não tem acento. Bainha, não tem acento. Ah, meu professor, aí não é um hiato? É, beleza. Mas o hiato, quando é seguido de NHA, ele não leva acento, como rainha. Não vai levar de jeito nenhum. Tranquilo? Então, ó, seguido de NHA, não leva acento. Agora aqui, ó, abençoo. Abençoo tá certinho. Antigamente tinha a marcação, mas hoje em dia já não tem mais. Então, apenas a número 3, ó, tá certa. Próximo aí. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretamente acentuados. Ritmo não tem acento. Então, ó, ritmo não tem acento e alcateia também não tem acento. Agora, poker, sanduíche, seminu e afáveis. Poker. Poker tem acento? E aí? Poker não tem acento. Seminu, ó, seminu, 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 seminu. Afáveis. Então, ó, poker, sanduíche, seminu e afáveis. Eu tenho que assinalar aquelas que estejam corretamente acentuadas. Sótão, mosca, mosca não tem acento. Portátil, portátil tem. Coronéis tem. Carnaúba, carnaúba, beleza. Vamos lá. Carnaúba, caracóis, caracóis não tem acento, ó. Itens tem acento. Vintém, vintém tem acento. Agora aqui, ó. Ensaísta, ensaísta, belezinha. Antivéspera, proparoxítona, protótipo, proparoxítona, orquídea, paroxítona terminada em ditongo. Então aqui, ó, questão 4, resposta letra E. Questão 5. Assinale o vocábulo acentuado graficamente por imposição de regra diferente das demais. Então vamos lá, ó. Inúmeros. Inúmeros eu tenho uma proparoxítona. Calmíssima, eu tenho uma proparoxítona. Cédulas, eu tenho uma proparoxítona. Cálculo, eu tenho uma proparoxítona. Uísque, eu tenho um hiato, seguido de S. Então é diferente de proparoxítona. Então aqui a resposta da 5, letra E. Próximo aqui, ó. As aves que vêm aqui beber água são tão mansas que não têm defesa contra a ação de predadores. Predadores. Caraca, quase que não sai, né? Então, ó, as aves que vêm aqui beber água são tão mansas que não têm defesa contra a ação de predadores. Galera, as aves que vêm não têm. Beleza. Num primeiro momento, a gente colocaria assim. Porém, a ave vem e as aves vêm. As aves têm, a ave tem e as aves têm. Então, tá tudo no plural. Qual vai ser a resposta? Vai ser a letra E. Belezinha? Tranquilinho? Então, meu companheiro, vamos lá, ó. Sonhos não tem pernas, mas você tem. Então, corra atrás. Galera, faz depois aí mais alguns exercícios
pega a leitura, é só correr atrás. A acentuação é tranquilo, só tende a exercitar um pouquinho. Mas, basicamente, as regras ali, é só ficar de olho. Agora, Sidney, fiquei na dúvida naquelas alternativas que vão aparecendo várias palavrinhas. Sim, mas uma opção vai sempre destoar de todas as outras. É só você ir acompanhando, vai batendo o olho, vai buscando as regras, vai vendo se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona, se é oxítona, se é monossílabo tônico e assim por diante. Meu companheiro, avalia aí a aula. Essa é uma aula mais rápida mesmo, porque não é um assunto tão cobrado assim em provas de concurso, como, por exemplo, o processo da análise morfossintática ou então da coesão. Então, é algo só para você saber, basicamente, as relações das regras de acentuação e para você ter noção de como é que era, de acordo com um acordo ortográfico e como passou a ser. Então, antes era de um jeito, agora é de outro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.